Nicolas Ferreira perde a paciência contra o ministro Alexandre de Moraes, chama ele de certo modo de supostamente, vamos colocar aqui, de covarde. A coisa ficou um tanto mais complicada, vai vir processo por aí, a coisa vai ficar extremamente difícil para o Nicolas Ferreira e a gente vai falar um pouco mais sobre essa situação, tá? Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é o canal de Justiça e Política. É muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática sobre a situação do Nicolas Ferreira, Alexandre de Moraes, e aí o Nicolas Ferreira tentando peitar, literalmente peitou, né? O ministro Alexandre de Moraes. Agora vamos ver aonde tudo isso vai dar, vamos saber o porquê, tá? O Nicolas Ferreira, junto com Silas Malafaia, Deltan Dallagnol, fizeram acusações gravíssimas, né? Ou pelo menos opinaram aí nas redes sociais, mas o Nicolas Ferreira passou do limite. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre essa situação. Praticamente tudo começou quando surgiu aí uma reportagem da própria Folha de São Paulo que revelou aí que supostamente o gabinete do ministro Alexandre de Moraes tinha solicitado, né, ou solicitou, né, por mensagens de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para fundamentar, embasar as decisões do próprio ministro Alexandre de Moraes contra os bolsonaristas no inquérito das fake news aí que veio derrubando todos os bolsonaristas. Agora, o Nicolas Ferreira, Deltan Dallagnol, Silas Malafaia ficaram literalmente arrasados com tudo isso e partiram para o ataque contra o ministro Alexandre de Moraes, em especial por conta da eleição de 2022. Os caras até agora não engoliram tudo isso. Aí o Flávio Bolsonaro partiu para cima também, pedindo aí o impeachment. O Bolsonaro teve a capacidade de publicar, ou pelo menos de republicar aí nas redes sociais, essa situação, né, do vídeo do Flávio Bolsonaro, mas não partiu para cima, não partiu por embate contra o ministro diretamente, até porque sabe que pode ser preso, literalmente, né, se ele, de certo modo, fazer algumas acusações aí. Então ele deixou para o Flávio Bolsonaro, que tem foro privilegiado no momento. Agora, quem não ficou muito feliz com isso foi o Nicolas e também o Silas Malafaia e o Deltan, que a gente vai falar mais pra frente. O Nicolas soltou coisas lá escabrosas em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Acho que deveria ter mantido um pouco mais de postura, de respeito. Agora, cabe ele encarar aí o processo futuramente. Essa que é a realidade, tá? A Glaze, né? É importante falar que a Glaze do PT e o Jacques Wagner não se manifestaram nas redes sociais, mas quem se manifestou foram, né, o Nicolas Ferreira, Deltan e o Silas. Eu vou colocar aqui a fala deles, porque é extremamente importante a gente falar sobre isso, é um momento delicado, mas isso tudo por conta desses relatórios aí, ou pelo menos na teoria, não foi feito de forma legal. Isso foi o suficiente para o Bolsonaro se manifestar e também, consequentemente, o Nicolas Ferreira e o Silas. Vamos ouvir aqui, é claro, né, a parte do Silas Malafaia e do Deltan, né, falando sobre essa situação, porque também é extremamente importante. Pegando aqui a fala do Malafaia, falando sobre o ministro Alexandre, né, o Silas falou o seguinte: que moral tem aí o ministro Alexandre de Moraes para estar à frente aí do inquérito da BIM paralela, tá? Então o Silas faz esse questionamento, ataca, mas não de forma rigorosa, não tão pesado quanto o Nicolas, tá? Mas o Silas questionou e falou o seguinte: se o Senado não fizer nada, né, praticamente manda fechar, que não vale porcaria nenhuma. Essas foram as falas aí do Silas Malafaia. O Deltan Dallagnol partiu para cima. O Deltan Dallagnol foi aquele que estava aí à frente. A gente vai falar do Nicolas daqui a pouco. O Deltan Dallagnol foi aquele que estava à frente lá do PowerPoint. Espero que ele não queira, né, de certo modo, derrubar o ministro Alexandre de Moraes só com PowerPoint, porque senão é um verdadeiro absurdo. Mas vamos falar aqui sobre a fala do Deltan Dallagnol e depois colocar a fala do Nicolas Ferreira, que partiu para cima e, né, sem papas na língua aí, foi para cima do ministro Alexandre de Moraes, tá? Deltan Dallagnol criticou, né, claro, o ex-deputado e ex-chefe da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, também se manifestou nas redes sociais, afirmando que no caso o Alexandre de Moraes é um comportamento 1000 vezes pior do que aquele que eles alegavam falsamente que acontecia na Lava Jato. Deltan Dallagnol só sabe falar esse tipo de coisa, né? Essa que é a realidade. E não falou nada de proveito aqui. Espero que não, como eu já mencionei para você, que não queira derrubar o Alexandre de Moraes só com um PowerPoint. Agora vem a fala mais draconiana
mais duras. Se você ainda não deu um like aí, por gentileza, dê um like. Agora a gente vai falar sobre o Nicolas Ferreira, que falou umas coisas aí que eu não sei se ele vai ter capacidade de suportar depois o processo, tá? O Nicolas Ferreira, deputado pelo PL, um dos principais líderes lá do bloco bolsonarista na Câmara, praticamente fez uma fala lá chamando o ministro Alexandre de Moraes. Segundo o Nicolas, é importante dizer aqui, ó, presta atenção, essa foi uma fala do Nicolas Ferreira, não tem nada a ver com isso. O Nicolas Ferreira que assuma para lá essa responsabilidade. Segundo o Nicolas, né, ele chamou, né, discursou lá no plenário, chamando o Moraes de mau caráter, de mentiroso e de covarde, que se esconde atrás da toga. Essas foram as falas do Nicolas Ferreira. E se você pensa que parou por aí, não parou não. Ele pediu a renúncia do ministro Alexandre de Moraes e, além disso, disse que quer o seu impeachment, tá? Defendeu que o ministro se declare suspeito em qualquer processo envolvendo os bolsonaristas ou políticos de direita. Aí tem que punir e perseguir de outros partidos, os da direita não. Essa foi a fala do Nicolas e ele ainda disse mais. Lembrando, hein, Alexandre de Moraes? Não sou eu, foi o Nicolas que chamou de covarde e de outras coisas mais lá. Em suas redes sociais, Nicolas disse que vai requerer ao jornalista o Glynn, que eu acho que é essa pronúncia, né, o Green, mas eu acho que eu vou chamar aqui de Glynn, não manjo aí a pronúncia em inglês, mas o Nicolas disse que vai pedir ao Glynn lá que, né, o acesso completo dos materiais citados para que possamos utilizá-lo na CPI já protocolada na Câmara sobre abuso de autoridades, tá? Essas foram as falas do Nicolas. Aqui tem a fala do Deltan Dallagnol também, mas o Nicolas, de certo modo, partindo para cima e falando sobre a situação do ministro Alexandre de Moraes. Olha, em especial, falando sobre a situação desses dados aí que foram vazados da Folha de São Paulo, e aí teve outras situações aí que a gente vai mencionar mais à frente, é importante dizer que cabe aí quem tiver interesse, né, de certo modo, questionar o Alexandre de Moraes, mas de uma maneira respeitosa. Lembrando que todo mundo tem direito à honra, à personalidade e tal. Não dessa maneira como o Nicolas questionou, né? Chamando, enfim, você já sabe aí. Agora, o Nicolas, o que me impressiona nele é a capacidade de, né, questionar o Alexandre de Moraes, e tudo bem, pode questionar. Agora, eu gostaria de saber onde está o Nicolas Ferreira quando o Bolsonaro devastou o Brasil aí durante todo esse tempo, 4 anos. Mais de 1 milhão de pessoas partiram dessa para melhor. Nicolas não fez nada, não fez questionamentos nenhum ao Bolsonaro, não teve a capacidade nem de lutar, de certo modo, pela vacina. As pessoas passando fome aí em todo o Brasil. O Nicolas Ferreira, em hipótese alguma, em momento algum, fez esse questionamento. O pessoal na fila do osso, passando por dificuldades. Minas Gerais é o estado onde o número de acidentes, né, é assustador. O maior número de acidentes tem, né, lá em Minas Gerais. Enfim, as rodovias literalmente extremamente complicadas, e em nenhum momento vimos o Nicolas Ferreira manifestar sobre essa situação. Essa que é a realidade. Agora, o Nicolas Ferreira quer fazer um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, por, na teoria, supostamente que ainda tem que haver um processo, tem que analisar tudo isso, mas ele já quer o impeachment de imediato. Em nenhum momento ele fala assim, vamos analisar com cautela. Agora, diante de todas as provas absurdas que teve aí em relação à conduta, né, funesta, né, barbaridades que o Bolsonaro cometeu, o Nicolas Ferreira, em hipótese alguma, fez aí um pedido de impeachment. Pelo contrário, foi omisso, né, segundo a lei, mais conhecido como Código Civil, omissão, negligência, imprudência, tudo isso o Bolsonaro gabaritou. Deu prejuízo ao Brasil e, no entanto, o Nicolas Ferreira simplesmente foi omisso. Quem deveria ter pedido de impeachment, o Nicolas Ferreira, não é literalmente o Alexandre de Moraes, não, pelo contrário. Você que merecia, não só você, mas deu um monte desses aí, Moro, toda essa parte dessa galera da direita que, né, aqueles que assim cometeram, né, crimes, eles deveriam sim receber pedido de impeachment, mas infelizmente uma parte da sociedade ela não consegue ver, né, que vocês literalmente cometeram várias barbaridades. Em relação a essa situação da Folha de São Paulo, é importante a gente analisar que tenha um devido processo legal, e pelo menos, né, que haja uma investigação sobre essa situação, e se tiver cometido algum tipo, se houver esse excesso, que o gabinete do ministro lá nega, né, se houver esse excesso, que haja aí uma correção. Agora, pedido de impeachment tem que sim ter para Nicolas Ferreira e Companhia Limitada, que vivem aí, de certo modo, instaurando o caos no Brasil. Comenta aí, você acha que tem, de certo modo,
o Nicolas Ferreira está com a razão em relação a isso? Minha visão, não. Agora eu quero saber a sua visão. Você acha que o Nicolas Ferreira tem razão nisso? É isso. Comenta aí, a gente se fala no próximo vídeo. É só você clicar aí e a gente se vê dentro de poucos segundos. Valeu!